Olá pessoal, estamos aqui de volta. Dessa vez nós vamos configurar o ambiente de programação PHP, né, o servidor Apache e o VS Code no Linux, tá? Eu ensinei vocês anteriormente a configurar no Windows e como alguns estudantes aí utilizam o Linux, nós vamos fazer esse vídeo para ensinar a configuração também, tá? Aqui no Linux, pessoal, vai ser um pouco diferente, tá? Beleza? Eu não aconselho a baixar aquele champ. Eu nem sei se existe esse champ para Linux, né? Não sei se é champ. Não sei se existe. Mas eu acredito que o servidor Apache ele fica muito mais melhor configurado do que se você instalar manualmente, né? Se você instalar manualmente. Então vamos começando por aqui, né? Abra o prompt de comando, tá? Para quem essa versão do Linux que eu estou utilizando aqui é o Debian 13, né? Para quem está estranhando essa interface gráfica, é o Mate. O Mate ele é muito parecido com aqueles primeiros Gnome, né? Que surgiram lá na época do Ubuntu. Ele é muito parecido, mas por que eu utilizo ele? Porque a interface gráfica dele é muito leve, né? Então já economiza bastante recurso de hardware para você executar as outras tarefas. Perfeito? Então eu instalei aqui, já estou com o Linux instalado e vou abrir aqui o prompt de comando, tá? Vou fechar aqui de novo. E assim, ó, vou ferramentas de sistema, terminal bater, tá? Tá aqui o terminal. E a gente tem que logar como sudo, tá? Tem que logar como superusuário, beleza? Então tá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai instalar é o PHP, tá? Nós vamos digitar aqui o comando apt -get install php 8.4, que é a última versão do PHP. Esse é o comando, tá? Antigamente, com algumas versões anteriores, não instalava todas as extensões, tá, pessoal? Então, o que que a gente fazia? A gente instalava a extensão manualmente, como por exemplo 8.4 traço curl ou PHP 8.4 traço MySQL. E são extensões que você precisa para você desenvolver no web aí, tá? Então, eu instalei aqui as duas extensões. Vou pressionar Enter, beleza? Você vai digitar S para sim, tranquilo? E ele vai instalar aí o PHP. Perfeito? PHP instalado. O próximo que eu vou instalar, pessoal, é o MySQL, tá? Vou dar um clear aqui para limpar a tela. Outro que eu vou instalar é o MySQL. MySQL eu vou instalar com o seguinte comando. MySQL hoje em dia ele é um software proprietário, né? Então a gente não vai utilizar o MySQL, vai utilizar o MariaDB, né? Então a mesma coisa, mesmo comando, apt get install e vou digitar mariadb server. É o servidor MySQL em código-fonte aberto, tá? Então a gente vai utilizar este comando aqui, beleza? Terminou de digitar o comando, pressiona Enter. S para sim. E ele vai instalar também via repositório o servidor MySQL. Beleza, pessoal? O próximo que eu vou instalar, que é o PHP né? Eu estou dando um clear aqui na tela, galera, só para limpar mesmo, tá? Então, o mesmo comando, apt-get install php myadmin, que é aquela página que a gente utiliza para configurar a base de dados, tá? Beleza?
Então lá vai, ó. Pressionei Enter, apertei Get Install PHPMyAdmin, tá? E sim, para instalar o PHPMyAdmin. Como já tem o MySQL instalado, ele vai perguntar se eu desejo utilizar qual servidor web. O servidor web que a gente utiliza é o Apache 2, tá, pessoal? É o Apache 2. Então você marca isso aqui, ó, com a barra de espaço, tá? E utilizando a tecla Tab, você navega até o OK, tá bom? Então ele vai instalar a base de dados também do PHPMyAdmin. Ele vai perguntar se eu quero instalar essa base, sim. A senha, pessoal, que eu vou utilizar aqui é root, tá? Beleza? É, tranquilo? Se eu clicar aqui em configurações, desenvolvimento, o PHPMyAdmin já está instalado, tá? Beleza? Lá no Windows, se eu abrir o PHPMyAdmin, né, ele já aparece a página automaticamente, né? Aqui não, pessoal, aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações, tá? Aqui a gente vai ter que fazer algumas configurações, porque aqui, ó, aquela mesma senha que eu configurei root, ele dá acesso negado, tá? Então, o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou voltar aqui pro prompt, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou logar no MySQL como superusuário. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui, ó, MySQL -u root -p. Beleza? Vou digitar a senha de superusuário. E no caso aí vocês devem estar. Pronto, já estou logado no prompt do MySQL. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é dar os privilégios para o usuário. Aliás, eu vou criar o usuário, tá? Primeiro, não dar os privilégios não, tá? É, eu vou digitar greet user aspas simples admin, letra minúscula, tá? O admin aqui, ó, admin. Por quê? Porque esse é o nome do usuário, tá? Aspas simples localhost, que é o nome da conta que nós vamos criar pro superusuários para ele poder para ele poder logar lá no PHPMyAdmin e manipular banco de dados. É, identified, deixa eu ver se está escrito certo. Está escrito certo. By, identificado como, aspas simples de novo, admin, minúsculo, admin, ponto e vírgula, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um superusuário com o nome admin. Pressiono Enter. Create, né? Um G aqui, ó. Create. Create user. Eu coloquei um G lá no começo, tá, galera? Por isso que tá faltando um E aqui também, né? Create. Create user. Faltando o I no identified. Identified. Pronto. Vamos lá. Pessoal, como eu tô fazendo ao vivo aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Como diz o Faustão. Então, comandei esse aqui, ó. Create user admin localhost identified by admin. Eu tava esquecendo algumas letras, né? Tá? Mas é isso aí, ó. Beleza? Desculpa aí a mancada, mas vamos prosseguir aqui. Agora, pessoal,
Vou garantir os privilégios para esse usuário. Garantir ao todos os privilégios, né? Espero não errar nenhuma maneira, que é em inglês, né? On. Asterisco, ponto asterisco. To. Vou até copiar aqui para não errar. Mesmo usuário. Com. Vamos lá. Grant all privilégios para todos os arquivos para o usuário pegue admin para localhost e as suas opções. Vamos ver se eu digitei. O que, que eu digitei errado aqui? Options. Option não é. Pronto. Galera, eu vou copiar aqui esse. Vou até abrir aqui, peraí. Eu deveria ter feito isso antes. Vamos lá. Su- Muitas vezes, quando o comando é em inglês, a gente costuma errar mesmo, tá? Algumas palavras. Vou abrir aqui o gedit e vou colocar os dois comandos que a gente vai utilizar. Esse primeiro comando aqui, ó. Esse primeiro comando aqui é para você criar o usuário. É para você criar o usuário com o nome admin, com o nome de administrador, tá? Esse segundo comando é para você dar todos os privilégios, para você dar todos os privilégios a esse novo usuário criado, tá? Então tá aí o comando, tá, pessoal? Beleza? Para finalizar, o comando flush privileges, beleza? Se ele aparecer ok aí. Então os três comandos são esses, tá? Os três comandos são esses, tá? Create, use admin, arroba localhost, identified admin. Esse aqui você garante todos os privilégios desse novo usuário criado, tá? E esse aqui é o último comando, flush privileges, tá? Para validar as alterações. Tranquilo? Terminou, galera. Pode sair, tá? E voltar aqui no phpMyAdmin. Dá um F5 que você digitar admin,
E você admin, tá? E ele vai entrar aí no PHP My Admin como ele entrou lá no Windows. Beleza? Próximo passo é instalar o VS Code. Vou digitar aqui VS Code download. Vou baixar essa versão aqui, tá, pessoal? Essa versão aqui, ó, Deb, tá? Vou salvar na pasta download aqui. Beleza? Pronto, já baixou. Tô aqui na minha pasta aqui, ó, Home, Wene, dentro. Essa pasta download tá aqui dentro. CD, download. Vou dar uma listagem aí, tá? Então tá aqui o arquivo já baixado. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar as permissões desse arquivo, tá? Vou dar um clique aqui. Como é que é alterar as permissões dele? Chmod 777 code, tá? Então dá um ls para LA. Pode ver aqui que as permissões já estão todas concedidas, tá? Agora, para instalar esse aplicativo, pessoal, eu não vou utilizar o DPKG. Não utilize o DPKG porque não dá certo, tá? Não dá certo. Ele é uma versão de pacote mais nova, então a gente não vai conseguir utilizar o DPKG. A gente vai instalar com apt install, tá? Apt install ponto barra. Por quê? Porque ele é um arquivo executado executável. Arquivo de pacote executável do Deb. Então, eu tenho que digitar o ponto barra e o nome do arquivo. Perfeito? Apt install ponto barra o nome do arquivo. Beleza? Então eu pressiono Enter, tá? Ele vai instalar automaticamente. Perfeito? Ele pergunta se eu quero adicionar o repositório da Microsoft para quando eu for fazer as atualizações do VS Code, ele fazer essas atualizações automaticamente. Sim, tá? Então é isso. Beleza? Perfeito. Ignore essa mensagem de erro aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o assunto. Então vou aqui, configurações, desenvolvimento e clicar aqui, ó, Visual Code. Vocês vão ver que ele já está instalado, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no Windows. Essa barra direita é o Copilot, né? Que é para você utilizar a inteligência artificial para te ajudar a programar. Nós não vamos ver isso agora. Então vou fechar. E vou aqui nesse último ícone do canto esquerdo, aqui para gerenciar as extensões. A primeira extensão que eu vou instalar é a extensão de português Brasil, né? Para traduzir o VS Code para o português. Esse primeiro aqui que tem um globinho aqui, ó. Então vou clicar em Install. Ele vai me aparecer uma mensagem aqui para eu obter a linguagem e reiniciar com a linguagem já instalada, tá? Então tá aí, já está em português o VS Code. A outra extensão, assim como a gente fez lá no Windows, é o debug PHP, né? É o debug PHP, que é esse primeiro aqui, que tem o íconezinho do PHP. Esse aqui, ó, tá? Esse de aqui, que tem 14,8 MB de usuários, é esse que a gente vai instalar. Aparece essa mensagem perguntando se você confia nos editores. Você clica confiar e publicar e instalar, né, na verdade. Perfeito, já está instalado. A próxima extensão que a gente vai utilizar é o PHP IntelliFence, né? Que é esse aqui do elefantinho, ó. Só clicar em instalar, confiar em publicador e instalar. Perfeito. E a última extensão, que é o Get and Set. É o Generate Get and Setters, né? Então pessoal, se tiver duas
extensões assim muito parecidas, eu aconselho que você instale sempre aquela que tem mais pessoas utilizando. Por exemplo, isso aqui tem 33 capas de pessoas utilizando. Essa aqui não, essa aqui tem 6.777, não, tem 677K de pessoas utilizando, né? Então é só essa aqui primeiro, né? Tá? Confiar em publicador e instalar. Perfeito? Já está instalado. E agora já está funcionando. Perfeito? Aqui em abrir pasta, né? Você vai escolher a sua pasta. Qual é a pasta geralmente que está instalado os, os arquivos do servidor, pessoal? Ele está instalado geralmente no diretório raiz. Deixa eu lembrar aqui onde é que é. Tá, var, é isso mesmo. Pasta var, na pasta www e na pasta HTML. Esse aqui é o servidor, a pasta raiz do servidor Apache aqui no Linux, né? Que é um pouco diferente lá no Windows, que é o c2.champ htdocs, né? Então está na pasta var www html. Perfeito? Então vou selecionar essa pasta aqui, ó. Prontinho. Já está. Vai aparecer a mensagem aqui se eu desejo confiar nos editores da pasta. Sim, confio. Então está aqui, ó. Beleza? O VS Code configurado juntamente com o servidor Apache no Debian. Perfeito, pessoal? Valeu, é isso aí.